Bem-vindo ao Betapapo, podcast da Betamax Produções. Eu me chamo Fábio Lage, eu sou o CEO da Betamax e aqui a gente fala sobre podcast, audiovisual, empreendedorismo digital e tudo que você precisa para alavancar a sua carreira no digital. Antes de começar, eu vou dar 2 recadinhos. O primeiro recadinho é o seguinte. No link da bio do meu Instagram pessoal, @FabioLage, e do Instagram da Betamax, que é @Betamax Produções, a gente tem um link para o meu e-book, que é o Manual do Podcast Perfeito. Entra lá e baixa. Você vai conseguir basear todos os erros, mapear todos os erros do seu podcast e tudo aquilo que você tem que fazer para acertar e alavancar o seu projeto. A gente aqui na Betamax já produziu mais de 200 podcasts, então a gente tem experiência e tem know-how para falar aquilo que você precisa saber. Além disso, a gente também produz podcast. Então, se você precisar de ajuda, cara, não tenho como agendar convidado, não tenho como produzir, publicar episódio, fazer thumb, a gente também produz podcast. Você pode entrar em contato conosco, a Carol vai te responder, vai produzir o seu podcast, ela vai ficar aqui, cara, ela fica até me mandando mensagem de WhatsApp enquanto eu tô produzindo o meu programa aqui, eu tô entrevistando ela, serve água pro convidado, é muito bom, cara, funciona e vai alavancar o seu projeto. Cara, porque muita gente fica reclamando, podcast não dá certo, podcast não sei o quê. Mentira, dá certo sim, cara. É só fazer direito, é só se dedicar, é só produzir com conteúdo. Não é sentar aqui e ficar falando besteira por 1h30. Tem toda uma ciência, tem toda uma lógica, todo um desenvolvimento e um planejamento. Então, cara, se você acha que o seu podcast não tá dando certo, entre em contato conosco. Dito isso, eu queria hoje falar do meu convidado. O meu convidado, ele já produziu alguns projetos com a gente, ele veio do mundo da luta e do audiovisual. É uma coisa que a gente mescla muito aqui na Betamax, a gente produz vários campeonatos, quem sabe quem acompanha nosso projeto sabem que a gente tem muita coisa na área do audiovisual, da área de luta para audiovisual. E hoje eu vou falar com o Patrick. Patrick, ele é professor de jiu-jitsu, de kickbox, e ele também tem uma produtora audiovisual, tá? É conteúdo visual. Conteúdo visual, isso aí. E ele também tem um estúdio de podcast, cara. É meu concorrente, eu sou idiota, fico chamando os concorrentes para conversar, mas além de tudo é meu amigo, meu brother, a gente tá aí produzindo. Inclusive, eu tô dando consultoria para um estúdio de podcast e ele tá me ajudando, ele vai lá comigo me ajudar, dar dica para mais um concorrente, porque a gente entende que quanto mais gente gerar conteúdo, mais forte fica. Melhor. E do lado do meu. Do lado dele. Ele tá mais ferrado ainda, porque é do lado dele o estúdio. Mas é isso aí, Patrick, obrigado. Não, cara, muito obrigado você pelo convite, é bom poder falar sobre isso, a gente não vê muita gente falando sobre isso, né, então um espaço para falar sobre isso e mostrar a importância de poder criar conteúdo e quanto isso pode ser relevante para todo mundo, não só pra gente que faz, é muito bom. Fala um pouquinho, você é sócio do Storycast lá no O2, né? Vou botar aqui também o Instagram, né? Instagram. É o Instagram do Storycast pra galera seguir lá, é um estúdio muito... Eu fui já lá, é muito maneiro. E conta um pouquinho do projeto, como é que surgiu o Storycast? Então, surgiu, apesar de ser um podcast voltado para curiosidades diversas, né? Ele surgiu por causa do jiu-jitsu também. O Fernando tem um filho que consumia muito podcast e sugeriu para ele, pô, pai, faz um podcast, você conhece muita gente, né? Tá envolvido com isso, já tinha... O Fernando é teu sócio, só para contar. O Fernando e o Anselmo. Vocês já são... Mas o primeiro papo foi do Fernando com o filho dele, que o filho dele falou, pô, você gosta de podcast, você é bem relacionado, tem algumas entradas na televisão, ele já fazia o Donos da Bola, não periodicamente, mas já tinha participações lá na Band. E ele pilhou, né? Eles tinham um espaço sobrando e ele tinha um sócio, né? Eles têm uma agência de marketing para jogador, eles cuidam da carreira de jogador de futebol e tal. E ele falou com esse sócio dele, que chamou para abrir o podcast junto, para aproveitar o espaço que eles tinham. E esse sócio treina jiu-jitsu comigo. E aí ele me chamou, falou, olha, eu tô querendo gravar, como é que faz? Tipo, você não tem ideia. E aí eu falei, bom, eu comecei a ter experiência para fazer transmissão ao vivo na pandemia. Falei, cara, eu já fiz já fiz acontecer uns projetos, mas nada tão grande, mas vambora. E foi assim que começou, né? Na vontade deles, com o que eu já fazia. Aí a gente juntou e criou o podcast, o Storycast, nessa proposta de contar a história das pessoas e servir de inspiração para quem consome. O Fernando já veio aqui, já gravou um programa aqui da casa. Aí no final, eu fui cantar ele, pô. Ele falou que tinha um podcast. Eu falei, pô, maneiro, vem gravar aqui. Ele, não, já tem meu estúdio.
Ele falou, né? Porque eu não te conhecia, né? Não te conhecia, eu vim conhecer depois. Mas aí tu tem um estúdio lá com ele, que foi basicamente feito para gravar o Storycast, mas hoje grava vários tipos de conteúdo. Exato. A proposta inicial era montar para atender a nossa demanda, só que ficou muito bem estruturado, né? A gente se empolgou, eu fui pesquisando também, e como era uma área que vinha crescendo muito para mim, eu fui somando cada vez mais meu equipamento, meu conhecimento ali, e a gente foi trocando ideia até um ponto que... foi tendo muita procura também, a galera que me conhecia falou, pô, tu grava, não dá pra gravar pra mim? Tipo, e meus outros clientes que eu tenho, já tinha, né, que eu não fazia podcast, mas já fazia gravações e que gerava conteúdo, a galera começou a procurar, né, teve esse boom do podcast, e eu falei, bom, vamos aproveitar, a gente já tem uma estrutura aqui que a gente fez, né, bem legal, e aí dá pra tocar, e a gente começou a fazer isso, aí a roda começou a ir girando, e agora meio que se alimenta sozinho, né. Mas hoje você grava mais podcast, videoaula? Hoje que é? Hoje é dividido entre curso, né, videoaula e o podcast mesmo. Bota aí 50%. Tá meio a meio já. Dá meio a meio, tá um pouquinho menos ainda de videoaula, mas tá perto. É porque eu já fazia videoaula, já trouxe uma galera, né? Acho que isso também ajudou. E a galera que fazia videoaula começou a criar projetos de ter o seu podcast também, né? Porque a videoaula, muitas vezes, o cara vende o curso dele, faz alguma coisa assim, e alguns conteúdos grátis, assim. Mas para ele ganhar mais público, para ele se reforçar como autoridade, enfim, a galera enxergou que o podcast era um braço que ele poderia ter, já que ele já gravava num estúdio que tinha essa opção, e muita gente começou a criar podcast para alimentar o que eles já fazem, né, vendendo o curso. E hoje você atende lá quantos clientes, mais ou menos, por mês, assim, que vocês atendem lá no estúdio? Uns 15, cara. 15 fixos ali, que todo mês gerando conteúdo, mais os recorrentes, né? É. E você tem esse feedback deles, de que eles produzirem no estúdio profissional, dá para eles um retorno da audiência? Porque assim, o que eu falo muito pro meu cliente aqui, eu falo, cara, é legal, produzir conteúdo é importante, seja do jeito que for. Mas quando você entra no estúdio profissional e produz um conteúdo profissional, a tua audiência vai te... O que eu tenho mais recente, que é um projeto legal, é o Storm. Storm é um hacker brasileiro, só que ele é um hacker do bem, né? Ele ensina a defender. Ele ficou conhecido nos anos 90, que ele invadiu o computador da NASA e foi trabalhar para a NASA, enfim. Que maneiro. Hoje ele trabalha com segurança digital, trabalha para o governo, trabalha para um monte de instituição. Ele gravava de casa, né? E já é um cara muito renomado. Né, ele nem precisaria, tipo assim, agregar o valor de estar fazendo num estúdio para passar uma imagem boa para ele. E todos os comentários dos alunos e da galera que acompanha ele falou, cara, que salto, que ficou melhor ver a aula, é legal ver o podcast que fica não naquele clima de aula, passa a informação de uma forma mais descontraída. E ele é o que mais me dá resultado em relação a isso, da galera comentar, tipo assim, pô, faz toda a diferença. Porque é mais agradável, né, cara? Eu faço uma pós-graduação EAD que, porra, foi muito mal gravada. E eu imagino que... Porque pra mim é muito pior, né? Porque eu vejo um conteúdo de qualidade ruim, me faz muito mal. Mas, de forma geral, para todo mundo, cara, você fica ouvindo aquele áudio cheio de chiado, cheio de não sei o quê. Enfim, a imagem também. O áudio, eu falo muito isso, que o áudio ninguém repara até que ele esteja uma merda, né? Quando ele tá uma merda, todo mundo repara. O problema do áudio é esse, né, cara? A galera só repara quando dá merda. Quando ele tá redondo, ninguém vai falar. Mas o áudio... Nossa, que áudio bom ficou aí, né? Ninguém fala, mas chia um pouco, estoura um negócio aí. Mas você tem muito cliente, por exemplo, que joga conteúdo no Spotify? Só 2. Só diretamente, que é mais o áudio, né? Não, então, o Spotify você pode jogar o vídeo também. Hoje eu sou o maior defensor do Spotify. Eu gosto também. Porque eu só consumo conteúdo no Spotify. Dirigindo, né? Não, ou dirigindo, ou andando, ou o que seja. E aí eu não vejo o podcast muito. Eu às vezes dou uma olhada ali, só tipo, o cara tá falando, deixa eu só dar uma olhada na cara desse cara, mas eu não preciso ficar olhando ele 2 horas falando. Não. E aí eu fico ouvindo. E aí quando você só tá ouvindo, você se concentra muito no conteúdo do podcast e na qualidade do áudio. Sim. Aí eu vejo isso muito, cara. Eu falo assim, porra, esse áudio tá uma merda, né, cara? Mas quando você tá vendo, você não... Quando você tá vendo, passa mais batido. Mas eu acho que muita gente consome assim. Eu, por exemplo, dirigindo, quando é o momento que eu mais tenho livre para escutar, então eu acabo escutando mais do que vendo, né? Videoaula é uma coisa que, se tiver ruim, pra gente que trabalha é uma merda, né? Que a gente, o enquadramento tá errado. A luz tá assim.
Caraca. Aí você já não absorve o conteúdo do cara. Mas eu fico imaginando, até para uma pessoa que não estuda, que, não, né, que é leigo no sentido da parte de produção audiovisual, incomoda, cara, você escutar um áudio mais de 1 hora, um áudio com o microfone estourado ou baixo, enfim. Eu tenho um amigo que fala assim pra mim, fala, porra, Fábio, deve ser mó merda pra você ver um filme, né? Aí eu, por quê, cara? Porque você perde mais tempo vendo a técnica do que vendo o enredo. Eu falei assim, porra, total. Ah, merda. A minha mulher foi ver aquela série Adolescência, tá ligado? Tava no hype agora. Eu vi ela, ela tava no 3º episódio, eu falei, pô, amor, tu reparou que é em plano sequência? Que foda ela. Ué, é em plano sequência? Aí eu falei, não acredito. Ela, não, eu tava vendo a série. Aí eu falei, cara, eu não consigo entender a série, porque eu tô vendo o plano sequência. Eu não consegui, eu tive que parar pra ler o bagulho, porque o primeiro episódio foi tão... Eu ficava vendo, caralho, ele vai cortar a câmera, não vai ter um fake, porque o Birdman, por exemplo, do Michael Keaton, tem fake. Ele simula os cortes, né? E o 1917 também, daquele da guerra, que ele também simula uns cortes. Mas na adolescência ele não simula. Então a minha pegadinha é, eu vou ficar assistindo essa merda pra descobrir onde ele fez o corte fake. E não fez, ele foi direto. Não fez. Aí ela falou, mas você não prestou atenção no enredo? Eu falei, claro que não, cara. Eu tava querendo descobrir onde é que ele fingiu o corte. O episódio, a série inteira, cada episódio era inteiro num take, realmente, efetivamente, não tinha corte fake. Aí eu não consigo. E entre várias outras paradas, eu fico vendo vídeo aula e fico vendo, pô, cara, é maneiro o cenário do maluco, aquela luz ali. E o cara tá dando a vídeo aula e eu tô cagando pra ele. Eu tô vendo ali, caraca, ele botou assim, assado. Aí eu demoro. E isso é um dos subterfúgios pelo quais eu não vejo. É isso. Podcast. Você acaba não vendo. Você não vendo. E aí eu falo exatamente esse problema. Você fica ali focado na qualidade da parte técnica e você não foca no conteúdo que o cara quer passar, né? Pô, eu vejo os stories dos podcasts tentando ver qual é a câmera, qual é o computador, qual não sei o quê. Quando ele vaza... Essa ideia da minha câmera no estúdio, meu estúdio tem as câmeras penduradas no teto, né? Que é sensacional. Eu peguei do Flow. Do Flow? O Flow é assim. Eu fiquei olhando, aí um dia eles fizeram um vídeo nas antigas, assim, com o Monark mostrando o estúdio. Aí eu fiquei vendo tudo. Pô, e a otimização do espaço que isso dá é absurda. Eu não sabia que o Flow fazia isso. Você tinha me falado que fazia, mas vendo é outra coisa, né? Muito bom. E o único cara que eu vi fazendo isso, eu acho que é aquele cara, um estúdio de bolso, já viu? Uma conta no Instagram que o cara dá muita dica maneira. Não. E o dele ele ainda botou umas rodas, então ele consegue deslizar. Assim, cara, eu tentei botar as câmeras no grid, só que como o grid, cara, ele não tá colado no teto, ele dá uma... A câmera ficava um pouco bamba. Entendi. Aí eu desisti. Tanto que o cliente que a gente tá fazendo lá, o Thiago, ele também queria botar no grid. Eu falei, cara, não bota. O grid é pra luz, é pra passar cabo. Esquece botar câmera, né? Porque não vai ficar bom. E é bom até, porque às vezes a gente só vê e não tem esse feedback, né? De quem tentou fazer, de quem viu, né? Eu vi o cara fazendo, mas eu tava falando isso com o Thiago. O que eu economizei de dinheiro pra ele tinha que me pagar bem mais caro. Porque a gente tomou muito na cabeça fazendo. Meu irmão, uma Kombi eu tomei na cabeça, cara. Puta merda. Cara, você toma muito, porque tudo aqui é perrengue, até você descobrir o bagulho que vai funcionar. E tem várias formas de fazer a mesma coisa ainda, o que é pior, né? Tipo... não, isso aí é... Aí, tipo, uma coisa que pode ser muito funcional pra você, de repente, dentro da proposta que eu vou botar lá no meu, não funciona. Não, quando eu fui no teu estúdio, eu vi muito isso. Tipo, o caminho que você faz da captura de tela da televisão é totalmente diferente do meu. Eu uso ele como se fosse uma câmera mesmo. Aí boto na tela. Eu já uso... a minha televisão já é o monitor do computador. É mais o monitor do computador. Já são caminhos diferentes. De fazer a mesma coisa. Isso é engraçado, né? Porque tu perde ali. Mas aí, cara... Tu falou que você é professor de jiu-jitsu, de kickboxing, sim. E aí tu foi pro audiovisual aos poucos. Aí conta isso aí, cara. Foi assim, na verdade eu comecei lá atrás fazendo vídeo pra minha banda, eu tinha uma banda. Aí eu fazia os vídeos pra banda, editava num programa que existia dentro do Nero. Isso é velho. Nero, mano, que fazia CD, né? Fazia o CD, mas ele tinha um programinha de edição dentro dele. E aí eu fazia os vídeos da banda ali e tal. E eu tinha uns amigos que já faziam de uma forma assim, a menina já usava After, assim. Eu usava iMovie, mano. iMovie. Tinha um no... acho que era iMovie mesmo. Aí ela já editava de uma forma mais profissional. Aí, tipo, isso me despertou, fui pesquisando, fui indo, aí comprei uma câmera, comecei aquele processo todo, faz uns freelas ali e tal, mas nada muito sério. E aí lá pra 2011, por aí,
Um cara que eu conhecia que tinha uma fábrica de suplementos me chamou para produzir vídeos dos atletas dele, né? Tipo assim, ele dava o suplemento pro cara vender e filmava o lifestyle do cara, o cara falando do lifestyle dele, quanto o suplemento ajudava ele, e no final o cara tinha um código lá de vendedor e vendia o suplemento. Esse cara foi meu primeiro cliente, assim, grande e que tinha produção direto. O cara ele pegava muito, era do lado ali da X-Gym, então ele pegava muito atleta, de jiu-jitsu, de bodybuilder e tal. Aí eu foi ganhando volume, e o boca a boca, né? Pô, o Patrick faz, vou chamar ele, o Patrick faz, um indica pro outro. Quando eu olhei, tipo, a gama, né, de gente procurando era tão grande que eu selecionei uns horários para continuar dando aula, que eu acho que eu não vou conseguir deixar de dar aula nunca, que eu me mantenho treinando também. Isso é. Mas botei uns horários mais chaves, assim, uns personagens que eu já dava há muito tempo também, aí você fica amigo, né, e, tipo, também deixei, e aí eu comecei a fazer essa transição, né, aí comecei nessa não existe mais, era High Lab, mas foi aí a virada da chave para deixar de ser só professor para entrar de vez no audiovisual. Fazia de forma amadora, assim, né, por hobby, para banda, e aí completou essa transição. Mas a nossa geração, muita gente foi no hobby. Muita coisa. O meu foi hobby também. Não existia YouTube, pô, eu fazia pro Google Vídeos. Google Vídeos. Não, mas quando eu comecei a fotografar, as fotos que eu tirava de trabalho, assim, porque hoje em dia você manda as fotos pelo Drive ou por alguma hospedagem, alguma nuvem, eu mandava em CD, pendrive e tal, era outro rolê. Eu tenho backup de CD até hoje, DVD, né, na verdade. Eu não tenho mais, cara. Eu tenho alguns backups de DVD até hoje. E, pô, essa época foi... A gente viu toda a transição também, né? Eu fotografei com filme. Não, foi assim. Fotografei com filme. Eu fotografei com filme, tipo, em casa, né? Tipo, não já fazendo alguma coisa, mas a câmera era com disquete. Não, eu peguei... Então, eu falei pros moleques outro dia, meu primeiro trabalho de fotógrafo profissional foi com uma Mavica. Eu fotografava para Noite Universitária, aquele site. Tu me falou essa parada. Aí era uma Mavica, ela tinha absurdos 1.3 megapixels. Sim, e aí tu colocava um disquete, cabiam 33 fotos no disquete. E que era o máximo. Era do caralho. Aí tu ia pra night com 10 disquetes. Isso aí. Aí tu voltava com 300 fotos e falava assim, cara, que brilhante. Imagina quantos filmes eu ia gastar pra fazer isso. Era brilhante. E a oportunidade de apagar, né? De ver e apagar. E o mais maneiro é que você fotografava assim, tipo, no vai que cola, porque a câmera não tinha viewfinder, né? Não. Então ela tinha o monitor dela e era tudo escuro na boate. Então você meio que posicionava o cara aqui. Vai lá, galera, sorri aí, pô! Aí tu fazia foto. Flash TTL. Flash da câmera, embutido, pô. Era flash embutido. Mesmo, né? Meu irmão, e tu torcia pra dar alguma coisa. Eu tenho essas fotos ainda, eu tenho algumas dessas fotos ainda. Meu irmão, surreal. Se tu der um pouquinho de zoom, ela já fudeu tudo. Na época que não tinha IA pra tirar ruído, né? Não. Pô, esquece. Cara, era outro rolê, brother. Mas a galera, nesse tempo, já enxergava que gerar mídia, gerar coisa, promovia o evento, né? Porque qual era o rolê dos sites naquela época? Eles tinham um site de flipeta, flyer, desconto e tal, e aí eles criavam a foto como uma forma de você acessar o site para poder pegar a sua foto, porque tipo, tu não tinha... pegar a sua foto e ver as promoções do site para você pegar e baixar as flipetas e ver os eventos e tal. Era uma forma de... Tinha Boa da Noite, tinha vários sites. E eu trabalhava no Noite Universitária, trabalhei um tempo ali. Foi maneiro, foi um rolê. Foi a transição de tudo, né? Não, na verdade, assim, eu conciliava a carreira naquela época, e aí depois eu fui me desenvolvendo mais como fotógrafo e tal, e aí o audiovisual começou com a moto. Eu tinha moto, e aí eu botava umas GoPros penduradas e tal, e aí eu ia dar uns rolés de moto, e depois no final eu editava. Eu não tinha nem falava, só a moto andando. Aí eu falei, pô, que bagulho chato, né? Aí eu depois comecei a melhorar um pouquinho, aí falava, aí veio o drone, aí veio não sei o que, aí fudeu. Aí foi evoluindo, né? Aí fui trabalhar com audiovisual. Quando vê, né, tá envolvido. Foi assim também comigo. Eu editava mais do que filmava, né? Tipo assim, eu tinha assim, meus amigos que filmavam, já tinham uma câmera mais ok, e aí eu comecei editando primeiro, né? Tanto que editava lá no programinha do Nero e tal, aí eu, a princípio, assim, eu ainda pego até hoje, tipo, o cara já filmou, me manda lá pra editar. Eu fazia vlog, aí eu e minha mulher, a gente já viajava pra qualquer lugar, e aí eu filmava e fazia um videozinho e lançava no YouTube. Tá tudo arquivado lá, como não listado no meu canal. Eu tenho algumas coisas guardadas. Eu deixei lá, também, mas tem muito vídeo, cara.
E tem vídeo dela grávida, tem uma porrada de vídeo, assim, com narrativa. Eu criava uma narrativa mesmo da viagem, entendeu? E aí misturava com uma trilha sonora, um vídeo de drone, não sei o que, e fazia. Aí, cara, isso me ajudou muito. E aí, quando veio a pandemia também, eu comecei a produzir muito evento híbrido. Fiz algumas convenções do Trigo, do Previ, já trabalhava com audiovisual, né? Uhum. Do Previ. Aí foi isso que me levou pra transmissão ao vivo. Eu não fazia transmissão antes. Eu também não fazia transmissão. Assim, não. O que me levou pra transmissão foi o história que... Eu tinha um podcast sobre videogame. Só que a gente gravava num formato, tipo, sentado no sofá. Não sei se tu já viu um canal chamado Pipocano. Já, pô. Então, era... Esse não era do Júnior lá? Ele participava, não sei se ele era dono, mas ele participava bastante. Falava sobre cinema e tal. Eram uns caras sentados no sofá, uma câmera geral, uma pra cada um, mas era gravado. Tipo assim, não era um formato de podcast, tanto que o microfone era lapela, né? Tipo, não era esse formato assim, né? Que herdou do rádio. E aí a gente não transmitia. E na pandemia a gente optou, né? Quando começou com esse lance de todo mundo fazer podcast, a gente optou a adaptar esse formato que a gente chamava de videocast no começo. E aí... Roubou o nome, né? Videocast. E aí a gente... Só que era muito no improviso, não tinha era uma plaquinha de captura lá chinesa, uma interface de áudio, tudo muito no improviso, até pra ver qual era. E era uma brincadeira entre a gente, né? Que a gente queria falar sobre o videogame, tipo... Aí foi a minha primeira experiência e perrengue de transmissão ao vivo foi isso. E aí quando surgiu o Storycast eu já tinha uma bagagem para conseguir estruturar, pensar, olha, pô, profissionalmente vou precisar de uma parada mais assim, vou precisar foi o que me deu um norte para conseguir chegar na estrutura que a gente tem hoje. Você falou do lapela, eu aqui uso muito lapela também, cara. Quando eu faço sofazinho e tal, eu boto com lapela. Vocês usam o microfone, né? Lá agora a gente começou com mesa, mas a gente optou por botar sentado no sofá, mas a gente continua com no braço e tal, porque... A qualidade é muito melhor, pô. E a estética visual, a galera também tá muito adaptada já a ver a pessoa assim, né, com um microfone. Se tu tentar fazer, tipo, botar o lapela no cara e tal, tipo, eu acho que a grosso modo, o Pedro Bial faz isso no talk show dele, que não deixa de ser um podcast, né? Mas é o cara com lapela e tal. Eu acho estranho o formato. Apesar de ser igual, esteticamente eu acho estranho. Não, mas então, todo mundo usava lapela. O Jô Soares, a Marília Gabriela. A Marília Gabriela fazia podcast de mesa, mas era lapela. Sim, o Jô a Marília, porque assim, esse podcast assim, é de frente a frente com a Gabi. Se você parar pra ver. Acho que é a primeira... Ela sentava na mesa, porque o Joe Rogan não fazia isso. Ela sentava na mesa, eu vou tirar a mão, porque senão ela vai reclamar, tá? Se eu ficar assim, ela vai reclamar. É produtor, viu, cara, a diferença que tem de ter um produtor. É isso aí. Aí ela sentava nessa mesa, de frente a frente aquelas luzes mais escuras e tal. Aí ela falava, ele é jiu-jiteiro, ele é professor de kickbox, ele é produtor de visual. Hoje eu estou com o Patrick. Eu lembro, cara. O Pablo imitava ela igualzinho. Eu ria pra caralho, meu irmão. Eu gostava dela no final, que ela bate papo rápido, não sei o quê. Bate bola, né? Chuta, não sei o que lá. É muito bom, não. Ela é foda. Mas marcou, Mas eu acho que hoje a referência é o microfone assim, com o braço. Por mais que você tire a mesa, eu acredito que a aceitação visual da galera ainda conta ter o microfone. E você é um consumidor de podcast? Consumo bastante, na verdade, de vários gêneros, inclusive, que eu não sou apegado, eu vejo muito sobre videogame, vejo de música, vejo de filme, vejo de esporte. Mas podcast de mesa cast, conversa. Esse conversa é o tipo mesmo. Eu gosto dos dois tipos. Eu gosto tanto do podcast narrativo, eu acho maneiro. Também. True crime, história, eu gosto muito desses conteúdos assim, quanto podcast de entrevista. Eu acho legal, porque, cara, te dá mais liberdade, né? Você hoje em dia, as entrevistas, elas são mais longas, você pode conversar com a pessoa há mais tempo. Sim. E dá brecha a pessoa poder falar coisas que ela não falaria se fosse numa dinâmica, sei lá, tipo uma entrevista, assim, propriamente dita, né? Eu acho que o podcast, ele deixa uma informalidade, não chega a ser informal, mas tipo, é mais papo, né? Então acho que aí a galera acaba se soltando mais e fica uma coisa mais fácil de acompanhar também. Quais são os podcasts que você mais gosta?
Cara, eu escuto direto. O do filho do Zico. Ele sempre leva alguém e o conteúdo que ele faz é maneiro Do mesmo. filho do Zico, Arthur. Arthur não, Arthur é o Zico, o que tinha banda de pagode. Não, o Júnior mesmo. O Coimbra Júnior, que é o mesmo nome do Zico. Esqueci o nome dele, cara, do podcast. O Inteligência Limitada. Ah, isso é muito foda. Eu gosto muito. O do Primo, do Grupo Primo, eu acabo assistindo todos eles. Podcast. Assisto o Flow. E aí os outros são da área de videogame, não sei se a galera... O Flow Sport, Flow Gamers. Aí tem o Pan Podcast, tem o Solta Nerd, que era o meu, mas eu consumo. E acho que... Eu tenho dificuldade de ver o Flow inteiro, cara. É muito longo. Não, todos, né? Todos os podcasts. O Inteligência também, né? Pra mim, vira série da Netflix. Eu vejo tipo, por episódio. Tipo, parte 1... Mas eu acho que ele já tem essa consciência, porque eu tava vendo essa parada. Por que os caras botam um podcast muito longo? Isso é interessante. Porque se demora mais dias pra ver. E se você botar um podcast que seja curto, ele não vai ver o seguinte. Nem todo o conteúdo daquele canal interessa pra aquela pessoa. Exato. Ainda tem isso, né? São os temas. E eu acho também que é um jeito de ter mais views no mesmo conteúdo. Porque eu dei pausa, volto lá e entro de novo. Mas que eu vá continuar vendo, eu acho que conta mais uma visualização no mesmo... Ninguém sabe. Não dá pra saber isso, né? Ninguém sabe. Não, porque o YouTube, ele não joga limpo contra as regras dele. Não, isso aí é... Olha eu falando mal do YouTube no YouTube. Idiota, né? Não, a gente já passou perrengue mais por causa de política lá no Storycast, que a gente sentiu que deu a derrubada no... Quando eu faço conteúdo pro Instagram, que eu preciso falar das outras redes, eu não legendo o nome. Por exemplo, se for fazer, não, gere conteúdo para o TikTok, para o Instagram, Aí eu só legendo o Instagram. Você cai, não gere conteúdo para o Instagram, aí o TikTok aparece sem legenda, eu não boto nada, fica mudo. Porra, vai me derrubar, ou vai entregar menos. Eu acho isso meio esquisito, né? Irmão, os caras que inventaram a IA, brother. Tu acha Mas que... não, que eles derrubam. Tanto que tem gente que nem fala tipo, vai na rede vizinha, essa parada. Mas eu acho burrice, né? Tipo, é aquela história que a gente tava falando. Tu tem um podcast, eu também tenho, o Thiagão que tá abrindo lá. Eu acho que a gente tá na mesma maré, cara. Eu não vou tentar censurar um cara que faz alguma coisa, tipo, os TikTok competir com o Instagram. Vai todo mundo consumir os dois, né? Um não me impede de consumir o outro. E eu acho que eles não precisavam se censurar. Mas é porque eles querem ter presença global. Então, assim, o Instagram, por exemplo, o Meta, ele tem uma ferramenta para cada tipo de geração de conteúdo. E aí o YouTube do Google tá fazendo a mesma coisa. Então, assim, eles vão... ele foi lá e meteu o short. Pra quê? Pra competir com o TikTok e com o... Sim, pra galera do vídeo rápido. E aí tu fica ali, meu irmão. Rolando eternamente. Isso é muito, muito curioso, porque eles querem ter toda a presença e toda a retenção possível e imaginável da sua... Eles querem abraçar o mundo, né? Que você fique ali mais tempo. Na verdade é isso, né? Todas as redes buscam que você fique ali o maior tempo possível. É aí que a gente fica preso, só aparece o que a gente gosta, né? É isso que vende para eles. Mas eu ainda acho que ao ponto de um censurar o outro é desconfortável para quem gera o conteúdo. E a gente aqui gera o conteúdo pros caras. É bizarro, Porque as regras das redes sociais, elas não são muito transparentes. Então você tem que ficar ali tentando entender o que vai engajar mais, tentando entender o que vai entregar mais. E aí, cara, existem os especialistas. Mas você é especialista por quê? Porque eu testei uma porrada de coisa. Beleza. Mas não tem a pauta, sabe? Você não sabe com o que você tá lidando. E é uma parada que muda muito. Muda muito. O próprio YouTube agora, ele tá nessa de entregar mais o short. A gente começou a pegar os vídeos e postar em shorts. O alcance do vídeo é absurdo comparado ao... Não falo nem a visualização, o alcance mesmo, que a gente vê lá nas métricas. Mas vocês produzem muito corte de horizontal? Sim, a gente pega, né? Recorta para caber no formato... Não, de rios, né? De rios. Assim, a gente faz o corte também. A gente tem um canal de corte, porque no começo a gente pensou em deixar... Mais uma parada que, como muda muito, né? No começo, a gente ficou com medo do, tipo assim, a entrega do YouTube entender que a gente era um canal de vídeo longo, e os cortes, por serem de 10, 15 minutos e não de 2 horas, confundir... Mas isso era um fato. Então a gente optou por ter 2 canais. A gente tem até hoje. A gente tem o principal, que é o canal do podcast, e o canal de corte. Hoje o canal de corte entrega muito mais. São vídeos de 10 a 15, 20 minutos
né? Mas aí é o corte mesmo, tipo, do assunto É um todo que trecho. rolou, a gente pega o trecho ali, Aí mais aquela clickbait bonita, né? Pra enganar lógico, aquela todo mundo. thumbnail top. Tal coisa aconteceu. Fala, no final o cara fala a frase que a thumbnail... Não, cara, eu tava vendo um corte agora do Flow. Fulano falou uma parada que chocou o Igor. Eu tô esperando um choque até agora. Mano. Eu vi o corte inteiro, não teve choque nenhum. Vai ter um thumb aqui, né? Fábio Laje fala a verdade sobre o Flow. É isso. Aí, ó, acabei de falar. É isso. Esse é o corte. Mas é. E aí a gente tem... Não, Fábio Laje detona o Flow. Que diga de passagem, falar do Flow, a gente gravou com o Zico primeiro. Só pra jogar essa... Do Flow? Primeiro podcast que o Do Zico... que eu também. O primeiro podcast que o Zico gravou, podcast, foi o Storycast. Cara, o Zico veio aqui também, cara. Porra, de tremer na perna. Porra, não, me tremi tudo. Porra, o Zico é foda. Não, ele chegou aqui. Aí, deixa eu fazer um parênteses pra falar a história do Zico. O Zico chegou aqui. Uma semana antes eu tinha recebido um influenciador, né? Aí ele veio com 3 assessores. Aí o convidado teve que mandar um carro buscar ele. Não podia ser Uber, tinha que ser um carro buscar ele, o apresentador do programa, né? Aí ele chegou aqui, sentou, papapá, titototó, um trabalho do caralho, né? Babaoção de ovo. Aí o cara veio e foi embora e tal. Beleza, legal. O Zico chegou aqui na semana seguinte. Ele veio sozinho, no carro dele. Tipo, uma calça jeans furada. Meu irmão, cara, camisa social aberta assim e tal. Sentou ali, mano. O Zico é absurdo, cara. Caralho, meu irmão, bateu papo com geral. Pô, tirei foto com ele, assinou minha camisa e tal. Aí a minha mulher perguntou pra ele, porque assim, os caras bateram na porta aqui, cara. As pessoas bateram na porta pra pedir autógrafo e foto dele. As pessoas do prédio que descobriram que ele tava aqui. Ele entrou, vem atrás. Não, descobriram, porque o cara da portaria que aguentou, né? Aí veio uma galera, aí a minha mulher perguntou pra ele, pô, mas como é que você se sente assim, cara, tendo que dar autógrafo o tempo inteiro? Ele falou assim, cara, eu não sei como é que é ser diferente disso. Minha vida inteira foi isso, cara. Tipo assim, minha vida inteira é atender as pessoas. Então, pô, eu não fico puto porque assim, é normal. Tipo, é da rotina dele. Tipo assim, você fica puto quando bebe água? Não é isso, né? É ele. Ele fica puto, eu vou ficar puto quando dou autógrafo. Eu falei, normal, meu dia inteiro é dando autógrafo. Pô, mas vou te falar, o dele, é claro que a gente não vê o cara todo dia, mas assim, às vezes que eu tive, fora as experiências que eu tive de contato com ele, cara, uma vez eu vi ele no Village Mall. Ele tava indo ver filme no cinema. Cara, eu tenho certeza que ele não chegou a tempo de ver o filme começando. E ele atendeu todo mundo com a maior boa vontade. Ele não correu pra ver o filme. Mas porque é normal pra ele. Não, mas eu quando tô com sede eu bebo água correndo e vou lá. Ele até o normal dele, eu acho que ele faz de um jeito diferente. Ele é foda. Ele é fora da curva. Entendeu? Ou eu vou beber água depois, sei lá, sabe? Tipo, ele não. Ele, cara, impressionante. Ele vai atender todo mundo. E na maior boa vontade do mundo. Ele é sinistro. Fora da curva máxima. Assim. E é só esse porém, porque assim, o Zico realmente, ele aqui foi... ele veio com o podcast do Jairzinho, né? O Jairzinho também é outro cara que é fora de série também. O neto dele estuda lá na escola da minha filha também, eu encontro com ele sempre. É outro cara fora de série. Não. Pô, chega aqui, toma uma estelinha com a gente, pá. Essa galera mais antiga tem uma outra perspectiva, né? Uma outra percepção de vida, cara. Os caras... falou, eu trabalhei um tempo na Globo, tipo assim, os caras fodões... numa humildade danada. O figurante do Malhação querendo furar fila, querendo que tu... Tipo, que tu é funcionário lá igual a ele, né? Mas o maluco quer passar na tua frente, quer comer na tua frente. E enquanto os caras, assim, os figurões, assim, a grande maioria, pô, posso sentar do seu lado? Pô, com licença. Tipo, sabe, tipo, o cara com, sei lá, 40 anos de Globo e o outro moleque da Malhação lá. Mas é porque o cara já... Eu não sei explicar, né? Eu vou chutar. Mas é porque o cara não precisa mais pra ninguém. Mas acho que é geracional também, cara. Essa galera nova é muito... Eu estou falando, especialista de nada, né? O cara fica se achando. Né? É maneiro. Mas quem é o cara que mais te... Foi o Zico, o cara que mais te impactou quando foi lá no Storycast? Na verdade, ele não foi lá. Ele tinha acabado de operar o joelho e ele perguntou se por gentileza a gente poderia ir no CFZ gravar com ele. Foi o contrário. Eu falei, não, vamos correndo. Botou a câmera nas costas e a gente foi e montou lá. E tem um lugar muito maneiro lá também. Que ele até produz, acho que o canal dele lá também. E a gente foi pra lá, levou a estrutura, montou e gravou lá. O Rios que eu tenho mais visualização é do Zico. Porque a gente... Cara, olha que viagem, velho. A gente postou o Rios aqui, aí o moleque, o editor, tava pra postar, e eu falei, mas para aí, mano. Bota collab com o Zico aí, ele. Porra, lá. Faz o menor sentido essa porra, botar collab com o Zico, o cara não vai aceitar. Eu falei assim, irmão, não, tu já tem, cara, bota essa porra aí de collab. Cara, ele aceitou 3, mano, não aceitou uma só não, ele aceitou 3 de collab.
Toda hora que a gente botava um vídeo, eu falava, agora bota de novo. Agora bota de novo. A gente tem uma collab com o Jorlan também. Porra, bom. Meu irmão, surreal também. Tipo, do nada os caras aceitam. Os caras aceitam. Não, mas é o conteúdo deles, né? A gente não bota collab de um negócio que não tem nada a ver. O cara gravou aqui, o Jorlan gravou aqui também. Outro maluco humildão também veio gravar aqui. Cara, tipo... Não, eu vejo que o resultado disso é bom, tanto pra gente quanto pro cara, né? O cara aceita porque ele gosta do que ele veio fazer, mas é aquela história do conteúdo gerado sempre, né? É bom pro cara também, ele precisa gerar conteúdo, ele precisa estar ali. Então os caras que têm bom senso acabam aceitando, né? Isso é maneiro, assim. Eu falo, tem muito podcast que começa aqui no estúdio e aí começa muito dosar convidado. Não vou chamar um cara que é grande, que é não sei o que não sei o que lá. Eu falo, cara, tem dois problemas aí. O primeiro problema é o seguinte, Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Tua canal só vai ser grande, cara, se você produzir conteúdo. E aí sim você consegue chamar o cara. Você tá achando que o cara vai vir aqui num canal que é pequeno e tal, e vai fazer ele crescer? Não vai, não é isso, só isso que vai definir. Não é. E outra coisa também é a experiência do entrevistador. Que foi que a gente estava falando aqui, né, com o podcast anterior. O cara, pô, eu gero conteúdo para minha marca e tal, mas eu fui aprendendo. Você vai aprendendo, você tá sentando aqui, você vai aprendendo a entrevistar uma pessoa. Cara, beleza, observar ajuda, mas, pô, se observar se ajudasse, eu jogava futebol pra caralho. Entendeu? Eu matava a minha fome lendo o cardápio. Seria pica na porrada, maluco. Porque o que eu vejo de luta, meu irmão, eu seria pica, eu seria foda. Não é. Mas não adianta, entendeu? Você tem que ir lá e praticar. E aí, eu vi isso acontecer num podcast, cara. A menina veio fazer o primeiro episódio, ela chamou um figurão, né, da área dela. O cara já tinha ido a trocentos podcasts, o cara gerava conteúdo, tinha seguidor pra caramba. Eu falei pra ela, não faz isso, cara. Não, mas eu falei, tá bom, faz. Foi o podcast do cara, não foi dela. Porque o cara já era muito grande pra ela. O cara jantou, assim, só faltou ele fazer aquela frase da Suzana Vieira, né? Não tem tempo pra quem tá conversando. Só faltou fazer isso, cara. É bom que o cara tenha experiência já pra ir conduzindo, né? A gente mesmo lá no Storycast, tipo, é notável a evolução do Fernando e do Anselmo apresentando. E olha que o Fernando já tinha feito curso pra televisão, parará. Mas nada como o dia a dia, a rotina, isso aí é muito importante também, né? E o cara ter a consciência de que ele vai começar, pode começar bem. Mas a prática é que vai levar o cara a uma performance mais alta, né? Seja apresentando, seja o que ele se propor a fazer. Não, isso faz muita diferença. E aí além do Zico, o que teve de convidado maneiro? Que te impactou ali? Cara, desse sentido o Júlio César, goleiro. Ele é foda. Maneiro demais, cara. Maneiro demais. O GV também. O GV também é foda. Também, gente boa. Mas o Júlio César é quase igual ao Zico, assim, nesse quesito, assim. Pelo menos eu tive menos contato com o Júlio César do que com o Zico. O Zico a gente acaba vendo mais ali porque mora perto e tal. Mas o Júlio César é uma coisa absurda também, cara. Me impactou bastante. O Mozart também, zagueiro do Flamengo. A galera não deve conhecer tanto essa galera mais nova. Ele é seleção também, pô. Foi, 90, a seleção de 90. Júnior Baiano é engraçadíssimo. Júnior Baiano foi agora há pouco tempo, né? Ele foi a segunda vez. O Júnior Baiano, porra. Até hoje, quando o nego da tela forte, porra, ela tá igual o Júnior Baiano, mano. Porra. Virou lenda. Mas uma coisa que o pessoal não fala muito é que todo atacante gostava de ter o Júnior Baiano na zaga. Que quando o zagueiro batia nele, ele falava, tu vai apanhar lá na fila. Aí o cara não queria bater, porque o Júnior Baiano era uma proteção lá no time, entendeu? E qual é a maior dificuldade que você tem, cara, no estúdio, no dia a dia ali? O maior perrengue que você passa ali nas produções em geral? Cara, hoje que a gente já estabilizou, não acontece mais nenhum problema assim do nada. Claro, tipo, sei lá, nunca passei da câmera queimar no meio do negócio, uma coisa assim, acho que eu não... mas no começo a gente passava perrengue com áudio, que a gente queria sempre um áudio melhor, né? E até acertar o microfone, acertar a mesa de som. Cara, a gente teve 2 mesas de som que são tidas uma das melhores, que é aquela da Rode. Cara, ela não sei se era a energia da tomada, a gente tentou filtro, ela ficava um ranzinho assim lá no final. E não teve que comprar outra. E a mesa não tinha nada. Só que ali na tomada, e acho que foi o maior perrengue. E como eu tava começando essa parada de inteligência artificial, tinha um plugin pro OBS que equalizava o áudio. Só que era uma merda. E a gente apanhou muito, muito. Inclusive o episódio do Zico, o áudio não tá bom por causa desse plugin. A IA, ela pensa pra você, né? Isso e ela regula e é o que é, né? Tipo, e como o áudio era uma coisa nova, assim, pra gente, né?
lidar com áudio mais diretamente, né? Foi o que mais deu trabalho. Achar a mesa de som compatível com a nossa estrutura e, tipo, cada apresentador tem um tom de voz, né? Tipo, cada convidado tem um jeito de falar. Foi o maior perrengue que a gente demorou para bater o martelo, assim, do que seria o mais funcional. Fora isso, teve uma vez que o computador não ligou, teve uma vez que a internet não funcionou, mas depois a gente já conseguiu deixar redondinho para não passar mais perrengue. Fora convidado que some, que não vai, que não aparece. Porque é foda, porque é ao vivo, né? E aí, tipo assim, você já fez o anúncio da programação e tal. Aí pra lidar com isso, a gente até criou um quadro chamado Bola na Fogueira. Que é literalmente isso, quando dá uma bola na fogueira pra gente assim, aí a gente entra falando ao vivo, fala como é muito voltado pro esporte, a gente fala do acontecimento da rodada esportiva, seja de futebol ou não, mas aí eles mesmo fazem o programa. Porque também tem a importância da constância, né? Tem muita gente que começa... Tem muito podcast aqui que tem zero, tinha zero, porque eu já resolvi esse problema, tinha zero empatia com o estúdio, né? Aí o cara virava e falava assim, não, então... meu convidado não vem. Então eu queria cancelar. Aí tu olhava pro relógio, irmão, teu podcast é daqui a meia hora, cara. Ah, não, mas aí eu vou remarcar. Eu falei, não, você não vai remarcar. Tipo, valeu. Sim. Perdeu. Aí, pô, a Aninha, a Ana Campbell, que você conhece, sim, né? Sim. Ela sente excelente podcaster também. O podcast dela tem 135, se eu não me engano, episódios. Pô, maneiro. Eu vou até acompanhar mais. Eu vi aquele que juntou a galera toda que foi pro ADXC. Ela a galera toda não, ela me vetou desse, pô. Já te vetou? Quem foi aquele podcast? Foi o Juan, foi o Diego e o Felipe, eu acho. Enfim, eu fui vetado. Um cartão amarelo. O vermelho, né? Mas ela grava sozinha. Quando o convidado não vem ou desmarca, porque assim, a gente dá um prazo de 2 dias para remarcar. Sim. Se é menos do que esse prazo, ela senta e faz fazer. Ela nunca me pediu, Brian. Mas ela tem intimidade comigo, ela poderia pedir. Mas ela tem um lado bom de trabalhar com isso, porque ela sabe o que ela é muito correta, cara. Não, isso aí é bom para qualquer profissão. Mas a gente passa uns perrengues que as outras profissões não passam. O cara não tem essa noção. É tipo, dá para dar um jeitinho, desmarca amanhã. Tipo assim, ele não sabe que eu... mas aí eu passo essa mesma situação pra ele, no trabalho dele, né? E vem cá, e se fizer isso contigo, cara? Sim, essa parte de associar um problema pro outro é bom, que o cara consegue enxergar o que a gente passa. Eu também, tipo, eu falo que é educar o teu cliente, né? Teve cliente meu que eu eduquei, tipo, só, irmão... Demiti também já. Já vários. Eu trabalho com pacote, né? Então são pacotes de 4 episódios. Aí o cara vem, faz um pacote de 4 episódios, aí ele grava 2, aí um ano depois ele, então, eu tô com 2 episódios, falei assim, não tá não, cara, já venceu já. Não, mas, não, já foi. Tá lá no contrato. Contrato não, o termo de uso do estudo. Sim, manda o termo de uso e fala, mas é a melhor coisa que tem, né? Tipo, você estipular também. Eu não fazia, eu fazia muita parada de boca. Isso me deu muita dor de cabeça. Não foi isso que eu disse, não foi isso que eu entendi. Aí agora, me chamou pra fotografar a festa do filho, irmão. 4 horas, tá ali, ó. Você me chamou pra fotografar 4 horas de festa. Mando, porque aí o cara não bota tem... o escopo com o horário, com tudo. Porque, cara, é difícil, brother, eu não tenho problema nenhum de fazer o over delivery, né? Mas eu só quero que a pessoa reconheça que eu tô fazendo a mais. Lógico. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo, vou fazer, feliz da vida... Mas, pô, dá uma valorizada, né? Entende que é uma coisa a mais, né? Mas a galera, geralmente... Eu passo por isso lá também. O cara quer negociar desconto. Fala, irmão, tu tá falando num microfone de 5 mil reais, com mais de 10 mil reais de câmera aqui, não sei o quê. De equipamento, fora o tempo que eu gastei estudando pra aprender isso. E tu quer... tá 300, tá caro. Então vai lá, grava do teu celular e... não valorizar o trabalho do... Tudo que envolve, né, cara? Tudo que envolve. Eu tenho 2 paradas, eu tenho 2 métricas. Assim, na verdade, eu tenho uma métrica que tem 2 balizas, né? Eu não cobro a menos do que eu acho que eu devo e eu não cobro a mais do que eu acho que eu devo. Há pouco tempo atrás veio um cara, um amigo meu, um conhecido meu, né? Falou assim, pô, tô aqui pra te indicar uma mulher que quer gravar um curso e tal, ela tá com um orçamento de X pra fazer esse curso. Aí eu falei, porra, cara, orçamento bom, né? Deve ser um curso gigante pra ela fazer, porque, pô... não faz, e eu não sou um cara barateiro, tá? Você sabe disso, meus preços não são baixos, assim. Não, até porque a qualidade que você entrega não é qualidade. Aí eu entrei em contato com ela, o curso era tipo 1 dia de gravação. Putz.
Aí e tipo, sei lá, 10 horas de edição. Eu falei, não, meu preço é X. Aí ela, ai, cara, que ótimo, eu tava preparada pra gastar 3 vezes mais. Eu falei, não, é isso. Aí o cara falou, porra, tu podia ter cobrado 3 vezes mais. Eu falei, podia, mano, não vou, não é o meu, tipo... Assim como eu podia ter cobrado 3 vezes menos também. Mas meu preço é esse. isso, eu tento fazer também o justo. Porque as pessoas falam, sabe? Aí tu fala, tu vai cobrar 10 mil reais pra mulher por um serviço que você cobraria 3, aí depois tu cobrou 3 do teu preço, aí a pessoa, mas por que tu me cobrou 10? Tem isso, mas eu faço, eu sou muito careta nesse aspecto, eu faço pela justiça mesmo, né? Porque é bom evitar isso, mas eu faço porque eu acredito que, eu não preciso cobrar mais por isso, porque aí eu tô sendo olho grande, e menos que isso não justifica o... Eu tenho uma dificuldade, eu aprendi também de que, assim, às vezes eu tinha uma ânsia, sabe, no começo, de não perder negócio. Aí eu, não, preciso adequar aqui, porque eu não posso perder. Aí eu fazia um preço baixo, depois para chegar no preço que eu queria, eu não chegava. E aí eu vejo isso muito hoje, de negócios que eu fiz há 2, 3 anos atrás, que hoje não fazem sentido para mim. E aí a pessoa vem, eu falo meu preço, pô, mas você aumentou, hein? Você tá cheio de... Eu falei, não, cara, eu tô cobrando o preço que eu deveria ter cobrado naquela época. Não, e tem gente que reconhece, eu já passei por 3 casos assim. Falei, irmão, a gente tá começando, o preço para começar é esse, tipo, né? E aí passou o tempo, eu falei, acabou o preço promocional de experiência, agora é o preço X. Mas isso eu já te falei também que eu faço aqui, né? Mas isso é bom, até além de tudo, são relações humanas, né, cara? A gente vai lidar com o cliente, ele é uma pessoa. Tem que ver se eu vou me dar bem com o cara. Eu vou ficar 3 horas na sala olhando pro cara que eu não gosto. Um trabalho que leva a minha assinatura do meu estúdio. Sei lá, assim, inconscientemente eu vou fazer uma parada não tão bem feita quanto eu gostaria, porque eu tenho uma antipatia pelo cara. Então, acho que é bom ter essa experiência. E tem um preço X pela experiência, e depois o preço vai para Y, né? E até pro cara, muita gente não entende, né? Não sabe o que envolve fazer. O cara acha que é fácil, o cara acha que o primo dele faz, o sobrinho faz. Então, eu faço esse preço inicial para o cara ver, meu serviço é esse, né? Mas, tá aqui, tantos episódios é tanto e vai para tanto. Teve 2 caras que continuaram, teve um cara que achou caro. Falei, tá bom. Não, eu tenho cliente que não vai, que fica só no promocional ali, gera o conteúdo dele e vai embora. Tá bom, valeu, obrigado. Isso aí. Você jogou conteúdo, eu também fiz meu trabalho. Isso aí. Todo mundo saiu ganhando. Se quisesse continuar, continuaria pelo preço certo, né? Tipo, do acordo, né? Porque eu acho que tudo que combina, que é combinado, não tem. É porque é difícil você mensurar o custo de uma parada que você também se remunera. Então, assim, o custo é... Como é que eu vou dizer, cara? Pelo menos no meu caso aqui. Eu tenho equipe fixa, então, por exemplo, preciso que alguém vá fotografar um evento. Aí tu fala, beleza, vou lá, o preço do fotógrafo é tanto. Pô, mas caramba, você não precisa nem pagar ele, porque quem disse que eu não preciso pagar ele? Tô pagando todo dia 5, cara. Eu pago ele direitinho. Na verdade eu pago dia 15, tá? Porque senão o peixe vai brigar comigo ali. Mas pago. E se ele fotografar, eu vou pagar. Se ele não fotografar, eu vou pagar também. Sabe? Tipo, pô. Independente de ele estar fotografando. Cara, a parada que a galera não vê, né? Eu tive 3 câmeras queimadas em um ano. No espaço de 12 meses. Aí. Como é que tu faz? Uma câmera aí a 12, 15, 10 mil. Que o conserto é 4, 5. A gente tava falando sobre isso agora. Eu tô com uma câmera apagada. Entendeu? Lente, câmera. Na verdade, eu tô com 2 paradas. Uma que eu não vou consertar e a outra que eu tô aí. Tá vendo, né? Me convencendo, né? Não, é isso. O pessoal não tem ideia do custo, da manutenção, que é tipo um carro, né? Tipo, você vai usando, tem que, tipo, uma quilometragem. A gente até brincou com isso lá fora também. Mas tem um desgaste do material e é um material muito caro. E eu tô com uma lente também caríssima pra consertar. Eu tô nesse impasse de ainda, né? Tipo, que eu tô em dúvida em qual linha de equipamento eu vou manter. Ainda tem que isso, né? Tá na Canon ainda, né? Tô na Canon. Eu gosto muito, tem muita coisa da Canon e isso me prende um pouco de querer mudar para outras. E eu acho que a Canon, isso isso eu tenho certeza. É uma câmera muito mais resistente que qualquer outra. Eu não tô dizendo que ela é a melhor em função técnica e tal, mas de resistência, de tanque de guerra, uma câmera... Tu faz externa, pega poeira, acho que pra mim Cara, eu não conheço Canon, tá? Mas a Sony dura pra caralho. Não. Essa Sony que deu problema agora, ela tá comigo há 8 anos. Então. E era a minha câmera 01. Era a câmera que, por exemplo, se eu ia fazer trabalho, ela era... Não vou levar uma câmera, ela era a primeira que eu pegava. Aí eu levava outra. Então, assim, ela tava comigo há 8 anos, dando porrada. O shutter dela devia estar com 200 mil fotos. Não pode nem reclamar, né? Mas eu falo assim, eu nunca trabalhei muito com som. Quando eu trabalho é sempre porque alguém me contratou e usa o equipamento, né?
Mas eu vejo que a qualidade é muito boa. E por isso eu tô dividido entre ir ou não. Mas é aquela insegurança do desconhecido. Mas eu saí também, da Nikon, né? quando eu tava com a Nikon e fui pra Sony. Cara, eu peguei tudo que eu tinha e dá um trabalho. Mas eu não tinha tudo que você tem, não. Eu tinha 2 câmeras, tinha, sei lá, umas 7 lentes. Eu peguei tudo, eu não olhei pra trás. Mas exige coragem, vou te falar. Tudo exige coragem. Pô, hoje eu vivo do audiovisual 100%. Você ainda tem teu hobby lá, né? Agora é meu hobby. Eu vivo só do meu hobby. Né? Eu hoje eu vivo só do meu hobby. Você não, você ainda vive dividido entre os seus São 2 hobbies, mas é aquela história, né? Cara, mas assim, exigiu coragem. Não existe. Exigiu coragem. E assim, é uma parada engraçada, porque eu gosto muito de trabalhar, cara. Não, eu também, eu tenho até problema, né? Tipo, em casa. Mas você não para em casa, você trabalha muito, não sei o quê. Eu também tenho. Mas aí é porque é isso, né? Tipo, um trabalho vai puxando o outro, vai fazendo Mas eu me doso pra não ser ausente com meus filhos. Não, isso é importantíssimo. Depois que eu virei pai, isso pesa muito pra mim também. E outra coisa que eu, não baixo mais meu preço, não troco, não dou mole, tipo, nesse sentido. Porque eu deixei de estar com meu filho hoje, tu desmarcou hoje, então, irmão, não tem desconto, é isso. Isso é foda. Não, e é isso, e assim, cara, você não tá com o seu filho, você tá trabalhando, você tem que compensar. Sim. Você tem que recompensar ele de alguma... Então, em algum momento você vai ter que abrir mão de um trabalho para estar com ele. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa que eu peso muito também. Aí pra mim é mais pesado ainda, porque é aquilo, eu comecei sozinho, tô sozinho ainda, né? Você é o one man band, né? Aí tem aquele que toca guitarra, bate na bateria com o pé, assim. Eu cruzo, vou correndo pra cabecear. Caralho, brabo, é uma loucura. Isso é uma parada que pra mim faz muita diferença hoje, eu ter o meu time, cara. Pô, isso é muito mais confortável. Eu não vou chegar lá. Mas por enquanto é isso. Então eu gravo, e se eu não editar, o produto não fica pronto. Então eu ainda perco mais tempo. E o que me faz valorizar mais ainda o meu trabalho em si. Né? Quando um cliente quer desconto, é tudo nisso que eu penso. Porque a gente fica naquela, tipo, de não perder o cliente, de querer ser camarada, mas, cara, tem parada que trabalho é trabalho, né? Tipo, e o meu me custa muito. Apesar de ser legal, se bem que já viu aquela frase, né? Escolha uma coisa que você ame. E passa a odiar ela, E né? você nunca mais vai amar nada. Você passa a odiar ela para a sua vida. Cara, então, por que eu gosto muito de trabalhar? Porque eu consigo delegar a parte chata, mano. Isso é bom pra caramba. Isso aí, você chegou no... Não, a parte mais chata mesmo eu não consigo delegar, que é gerir. Não, e negociar com o cliente, cara. Eu vou te falar, acho que pra mim a pior coisa é o... Mas eu no ADXC, eu falei pra você, cara, que vontade de pegar uma câmera. Eu queria subir no octógono e fazer foto. E aí não dava. Essa parte é legal pra caralho. Porque você fica ali tendo que gerir uma equipe de 17 pessoas, lidar com o cliente, entendeu? Pô, gerenciar os caras que são de outro país e outra tal. cultura, outra língua. A ADXC foi... É um desafio, assim. Mas é legal também. Eu tenho outros clientes de fora, de outros países também, que você tem que gerenciar ali. A gente trabalha com consulado alemão também, aí é uma outra cultura também, é outra galera. Sabe, o cara às vezes não dá nem bom dia, velho. Mas é cultural, né? Mas é cultural. Não pode levar pro coração. Não levo. Aliás, eu não levo mais nada pro coração. Só amor. Eu não guardo dinheiro, né, Carol? pra guardar rancor. Fala aí, Carol. Eu não guardo dinheiro pra guardar rancor, né, cara? Tá maluco. Porra. Não, cara, isso aí eu tava falando isso com outros convidados também. Cara, não fico mais puto, não me estresso mais. É isso. Eu tentar não deixar, né, que é foda, né, tipo... depois que você entende, não, mas tipo, no começo você fica, o cara nem deu bom dia, tipo, não é da cultura do cara, né, tipo, é o jeito, né. Teve um caso aqui que magoou um profissional nosso do estúdio, ele ficou sensível, né, eu falei, vocês são muito sensíveis, cara, não pode. A cliente mandou fazer uma parada, e aí ele fez diferente, aí, enfim, tudo bem, tá tudo certo também, a cliente também não, aí a cliente, tipo, conforme eu disse anteriormente, já começou, aí ele, tá vendo? Porra, que não sei o que. Eu falei, não, cara, só tá te dizendo que ela disse isso antes. Que ela tá dizendo de novo. Vai levar pro coração? Aí ele, a cliente, não é nada demais, cara. Tu optou por fazer uma coisa nova. Relaxa, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo, cara. Não fica brigar com o cliente por causa disso. Não, Aí leva pro coração. Eu não leva, cara, vai ficar tudo bem. Pô, a First Class, eu faço muito parada institucional pra eles. Fazem muita live interna de treinamento pros gerentes no Brasil todo. Cara, o André Pivetti, o dono da First Class, cara, é gente boníssima, só que aceleradíssimo. Então, às vezes passa por isso, né? Tipo,
faz tal coisa. Só que, tipo, foi só o ímpeto da correria dele. Ele não foi grosseiro com você. Mas eu vejo muita gente, tipo, dar aquela estranhada, sabe? Pô, tem que entender também, não só a cultura, que às vezes o ambiente. Às vezes né? o maluco é virado no giraia. Mas tipo assim, ali, pra aquilo dar certo, o cara, porra, tem que falar com não sei quantos mil franqueados, cuidando de tudo. O cara não tá acordando, tomando café da manhã, tu entende também ali, né? Aprender a não levar pro coração quando você entende todo o contexto da coisa. Eu tento me colocar muito também no local, assim, pra entender, pra deixar levar. Senão, pô. Mas aí, vamos voltar aqui pra geração de conteúdo. Qual o tipo de conteúdo que você gosta mais de gerar? Assim, tipo de estúdio, externo? Qual é a sua... Pô, cara, eu gosto mais de fotografia. Eu acho que não é a que eu sou mais habilidoso. Me considero um bom fotógrafo, mas eu acho que é o que eu mais gosto. Mas, ultimamente, o podcast, eu acho que... Por eu não ter que editar depois de fazer ao vivo... É muito bom. Então, mas tem os cortes, né? Tem os cortes. Mas aí eu já vou fazendo a minutagem ali, vou vendo. Já vai fazendo no próprio episódio. E aí me ajuda. E o podcast é isso. Cada pessoa, cara, é uma espécie de livro. Né? Então você vai lidando, assim. Então, quando a gente falou do lidar com as pessoas... Porra, esqueci muitos jogadores. Já são 230 episódios. Mas teve um jogador que foi morar na Alemanha. E o brasileiro tem essa parada, né? Pô, vou passar na casa do fulano. Aí ele foi lá na casa do jogador amigo dele. Amigo, brother, bateu na porta do cara. E aí, cara, eu tava passando aqui perto, não sei o que. O cara falou, mas eu não marquei nada contigo hoje não. Nem abriu a porta. Era alemão, cara. O cara era alemão. Mas é cultural, mas tô falando, tipo... você consegue absorver um pouquinho da experiência dos outros. É que nem o português, que é literal, né? Muito literal. Caralho. Aí, a família da minha esposa, minha sogra, tudo em português. Chega na casa do cara, tem água? Tem. Bom. Tipo, foda-se. Você não pediu, porra? Já experimentou dar parabéns pela comida? Não. Foi muito bom. Tu vira pro garçom e fala, pô, essa comida tava muito boa, parabéns. E ele vai falar pra você assim, parabéns por quê? No meu aniversário? Não, tô te dando parabéns pela comida, mas não foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Eu fui no... Cara, isso é bom demais. Fui no restaurante uma vez. Aí isso foi aqui no... A literalidade foi aqui em Niterói. Aí chegou a dar almoço, né? Aí eu cheguei assim pro garçom. Ô, tudo bem, irmão? Como é que vai? Qual é a especialidade da casa? Ele parou, olhou pra mim. Almoço. Falei, caralho. É isso. Tipo, são meio-dia, irmão. Óbvio que é almoço. Qual? Mas é isso. Foda. Mas a cultura é muito diferente, né? Muito. É engraçado essa parada aí. Tipo, e até na produção de conteúdo também, porque eles lá, eu acho que tá mudando. O videocast, por exemplo. Hoje o Brasil é o maior produtor e consumidor de videocast do mundo. Sim. Aqui eu acho que a gente adere rápido a esse tipo de coisa, né? Tipo, tanto quando começou a rede social, assim, o brasileiro sempre se destaca, né? Consegue... o que o videocast é uma releitura daqueles programas de rádio tipo Pânico. É uma releitura disso com imagem, e hoje esses programas todos têm imagem, né? Eles transmitem ao vivo, a Band News, por exemplo. E aí veio o Joey Rogan, fez esse programa na internet exclusivamente, e a parada meio que bombou, e o Brasil veio pegando a onda. Isso, aproveitou tipo a acessibilidade da internet, né? Que é bom, porque todo mundo tá a um passo de fazer o que quiser, mostrar um conteúdo, o cara cria uma conta ali no YouTube, ele pode exibir o conteúdo dele, né? Dentro que se ganha. Democratizou, né? E aí foi bom, porque tinha muita gente com... Eu sou um ferrenho defensor da geração de conteúdo. Eu acho que você tem que gerar conteúdo mesmo. Sim. E aí eu ficava assim, porque dá trabalho. Sabe? Dá preguiça. Cara, essa que acho que o X da questão maior é esse, cara. Gerar conteúdo todo mundo quer. Eu quero quando eu vejo uma métrica, eu quero quando eu vejo que o cara fechou um patrocínio maneiro, mas eu não quero gravar segunda-feira, 8 horas da manhã, um conteúdo, né, pro meu trabalho, tipo... E aí eu vejo que a galera, ela se empolga e desanima. Não, e dá trabalho porque assim, você tem que ter o sangue frio e a disciplina de gerar conteúdo quando o bicho tá pegando. E eu às vezes eu erro com isso, porque, por exemplo, eu fiquei 5 dias em Guarujá. Pô, mano, fez um congresso foda, negócio maneirão, maior estrutura. Eu não gerei nenhum conteúdo direito. Gerava história, porque o bicho tava pegando, sabe? Pô, tava puxado, tipo 14 horas de trabalho e tal. E às vezes você peca nisso. Hoje não. Eu cheguei de viagem ontem, 8 horas da noite, e me obriguei a gravar 2 podcasts hoje.
Isso é ter disciplina. 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 É ter disciplina de você gerar conteúdo. E dá trabalho, é difícil, mas, pô, você tem que fazer, cara. Você tá... Não tem jeito, cara. Tem que fazer. E eu penso assim, cara, quando eu trabalhava pros outros, eu acordava cedo para ganhar um salário pros outros, pro cara ganhar dinheiro. Por que pro meu eu vou acordar mais tarde, eu vou fazer menos? É, isso aí. Entendeu? E o profissional liberal, ele precisa. Muito. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. A pessoa não vai lembrar de você se você não se botar na rede social. E aí, isso é uma parada muito engraçada, porque a gente vinha aqui, montava uma estrutura, gerava anúncio e tal, mas eu tinha preguiça de gerar conteúdo. Aí o meu cliente virava assim e falava, pô, cara, você não acha que gerar conteúdo é importante? Eu falava, é fundamental, é. Então por que você tá me falando para gerar, mas não gera? Aí eu comecei a raciocinar, eu falei, pô, cara... Eu preciso fazer também. Eu também preciso fazer. Todos nós, é o nosso business, né? Tipo... Exatamente. A gente precisa fazer. Eu também peco muito, mas, pô, pra mim, é claro, né? Tipo, sozinho é mais difícil. Mas, independente de ser mais difícil, eu tenho me obrigado mais a fazer e tal, a aparecer mais, né? Mostrar que... Porque, por exemplo, o que me despertou isso? Eu dou aula de jiu-jitsu pra criança. Eu tenho um monte de aluno pequeno. Tu acredita que tem pai que faz festa e não me contrata como fotógrafo? O cara não sabe. Aí. O cara ia adorar que fosse eu, porque, tipo, o filho me conhece, o filho me obedece, né? Aí eu vejo lá a festinha do filho, outra pessoa fotografando. Cara, às vezes a gente não sabe se vender. Porque tem cliente meu aqui que contratou fotógrafo e videomaker para fazer cobertura externa e não falou comigo. Eu não sabia que você fazia. Eu falei, puta, eu tô falhando muito nisso. E aí eu comecei a focar em desenvolver essas partes de outros trabalhos. Porque aqui a gente é full service, a gente faz tudo. Eu só não faço casamento e festa infantil. Aí eu indico o Patrick. Pode ir casamento também. Entendeu? Porque isso eu não faço. Social, assim, eu não faço. É trabalhoso, mas... Não, é porque eu preciso escolher alguma coisa para não fazer. É bom. Preciso dar uma nichada. Então a gente trabalha muito focado no corporativo e deixou o social um pouco de lado. É um segmento. Né? Tem que se segmentar também, né? Em alguns pontos, é bom. Aí a gente escolheu o corporativo. O corporativo eu faço tudo, eu entrego tudo do corporativo. Sim. Seja narrativa, seja cobertura de evento, seja comercial, seja transmissão ao vivo, tudo que ele precisar, estrutura, convenção, tudo eu vou fazer, mas só do corporativo. É o nosso foco. É bom. Eu acho que é a galera que mais procura hoje em dia também, né? Tipo assim, é um trabalho mais recorrente, E que a galera que eu acho que mais precisa. Mas mais ou menos, cara, porque assim, eu tenho fotógrafos que trabalham pra mim que falam, cara, que trabalham com social e falam assim, cara, eu pego a minha cliente da barriga dela, do casamento dela até o aniversário de 5 anos do filho. Ele fica ali num ciclo de 10 anos e aí, às vezes até mais, porque vai tendo mais filho e tal. Sim. E aí daqui a pouco vem o casamento da irmã mais nova e entra de novo na trilha. É uma esteira de produto, sacou? Não, vai indicando pro outro, Não, você pega aquele cliente, ele tem uma esteira, porque que nem a gente que vende podcast, vende curso, ele tem uma esteira, porque ele vende grávida, casamento, grávida, aniversário, parto, aniversário, ensaio de Natal e vai, cara. E vai ali. E agora a galera tem feito muito ensaio de temas, né? Tipo, eu faço de Natal todo ano, minha mulher me obriga. Tá bom. Eu tenho que fazer a barba. Tu pegou a época do mês de aniversário? Eu fiz, mas aí eu fiz, né? Não, então, eu tive que fazer também. Mas eu que fazia dos meus filhos. Não, mas isso pelo menos nesse ponto a gente... Porra nenhuma, minha mulher reclama pra caralho. Porra, chegando uma foto, não sei o que. Eu falei, pô, tava lá, cara, conversando com as pessoas, vendo minha filha e tal, não sei o que. Mas uma foto. Não tirei. Teve o aniversário da minha filha agora, do último aniversário dela, da mais velha, eu só apareço nas fotos do bolo. Que você fez as fotos? Não! Eu tava conversando com as pessoas, tava socializando, né? Aí ela, você não... A única foto que aparece é do bolo. Eu falei, então a fotógrafa que não ficou me seguindo, porra. Porque é o erro dela. Quem pagou ela fui eu. Era pra eu aparecer mais que todo mundo. Exatamente. Eu quando chego no... Eu quando chego no trabalho corporativo, quem é que me paga? Pra saber quem é que vai mais aparecer no vídeo. Mas é isso. A não ser que ele não queira, como já aconteceu. Mas aí, geralmente, é a mãe pagando pela criança. É igual... Não, porque normalmente, por exemplo, assim, eu tenho cliente tcheco, alemão, isso varia muito do perfil. O brasileiro gosta de aparecer, né? Sim. Aí, por exemplo, quando tu chega e vai trabalhar, eu tenho uma empresa tcheca que trabalha comigo que os caras não gostam, de Abu Dhabi, os caras não gostam. O tcheco, ele não gosta. Então você pega e você não bota aquele cara. Aí, ao contrário, você pergunta quem é que tá me pagando pra eu não botar ele no vídeo. Porque ele não quer aparecer. Na verdade, a premissa é a mesma. Quem é que tá me pagando e o que você quer que eu faça por
você. Exatamente. Isso aí. Aí eu falei, pô, mas o erro é da fotógrafa que não perguntou quem é que tava pagando pra ela, porra. Eu tinha que estar ali tranquilo. Mas, brincadeira à parte, realmente acaba que você tem a esteira do produto. E isso é muito interessante, cara, porque você desenvolve um business e você vai focar naquilo ali. Agora, se você não souber se promover e não souber identificar para o seu cliente quais são os business que você faz, você tá lascado, cara. Não, isso é verdade mesmo, porque, como eu te falei, eu já passei essa experiência, tipo assim, do cara falar, pô, se eu soubesse o que você fazia, com certeza eu chamaria você. Mas hoje seus alunos sabem. Hoje eles sabem, porque eu comecei a alimentar mais isso, né? Comecei a até marcar meu perfil social com o perfil da produtora em alguns momentos, para a galera entender o que eu faço. Comecei a falar mais, e aí a galera começou a associar mais esse lado, né? Não, isso realmente faz uma diferença, cara. Eu acho que o cliente saber o que você faz é o fundamental para o produção de conteúdo. Tanto que a gente faz isso para os outros, né? A gente tem que fazer para a gente, né? Pois é. Mas é isso. E aí vamos lá. Peraí, eu não fiz uma coisa importante que a Carol vai brigar comigo. Eu não falei para curtir, não falei para compartilhar. Eu falei para baixar o e-book, então vou falar de novo lá no link da bio, baixar o e-book. Carolzinha, produtora de podcast, fantástica aqui pela Betamax, pode conversar com ela, vai fazer corte, vai brigar contigo, vai mandar servir. Ela não mandou servir água, porque o Patrick não terminou o copo. Porque ela tá aqui olhando. Quer ver? Olha só. Olha como é que funciona. Termina o copo aí. Olha lá. Caraca, funciona, aqui, parece mágica. Aí eu venho aqui, ó. E sirvo. Ela tá de olho. Entendeu? Então, faz diferença no seu podcast uma produtora. Ou um produtor, né? Não precisa. Para fazer o negócio funcionar. Patrick, aonde é que as pessoas encontram o Patrick e o que o Patrick vai fazer pelas pessoas? Você encontra no Instagram, né? Procura conteúdo visual, que achando conteúdo visual você vai me achar. E lá a gente também atende de tudo que você precisar do ramo audiovisual, seja filmar uma palestra, seja fazer um podcast, seja fotografar um evento, o que você precisar gerar conteúdo do audiovisual, você pode, se o Fábio tiver com a agenda cheia, você me chama, que eu vou lá atender. Vai dar certo. Pessoal, é isso. Tá? Curta, compartilhe. O que mais, Carol, que eu tenho que falar aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho, velho. Já viu que tem um botão de hypar o vídeo agora? Não. É tipo um super like, que é uns pontos que eu ainda não vi como funciona, mas eu tenho, porque eu cliquei pra testar e blum. Mas deve ser quem é monetizado. Eu ainda sou humilde. Pode ser. Eu ainda não consegui. Eu vou comprar uns árabes. Não, eu acho. Mas depois tu olha essa parada de hypar o vídeo, eu achei interessante. Tem uma galera que compra os árabes pra assistir. Isso é bom pra caralho. Árabe indiano. Mas o árabe, não sei por que ele não se sustenta. Aí o maluco tá lá, tem 10 mil pessoas vendo a live dele. Aí quando ele sai offline, tem 4 visualizações. Deve ter algum jeito de contar, deve ver. Mas VPN. É porque o árabe não deve contar, o indiano não deve. Cara, eu sendo xenófobo agora. Caralho, eu vou ser cancelado. Gente, não é isso, tá? Eu tô falando, é o que acontece, o YouTube não conta. Porque os caras são de fora e aí vem aqueles nomes esquisitos lá, sem xenofobia, por favor. Então é isso. Me segue no Instagram, @fabiolage, @betamax. Me segue de novo, porque eu tô gaguejando aqui, mas não precisa cortar não, tá? Me segue no Instagram, @fabiolage. Me segue no Betamax, @betamax produções. A gente tá aqui para te atender no que você precisar. E é isso. Muito obrigado. Segue o Betapapo. Porra, eu tô esquecendo isso direto, Carol. Tá vendo? Segue o @betapapo, né? Onde você vai ver todos os cortes, as paradas aqui do canal. E é isso. Muito obrigado e até o próximo Betapapo.